Muito bem, meus amigos, estamos retornando com a última parte do nosso programa em pauta dessa noite. Professor Odete e professor Cláudio, essa pergunta é comunitária. Vocês se recordam alguém que, nesse período que vocês estão trabalhando no SESI, no SENAI, agradeceu a vocês por ter conseguido ser alguém na vida, por ter vencido na vida, graças ao trabalho de vocês? Olha, hoje nós temos alguns professores na rede nossa do SESI, lá na escola, que foram alunos nossos, né? Eles voltaram e agora são professores nossos. Encontramos vários empresários ou algumas pessoas já de algum grupo um pouco mais avançado que diz, olha, os meus filhos estudaram lá, eu estudei. Então, é assim, muito significativo. A gente tem uma presença muito forte na cidade, isso é importante. E nos traz, né, você estava perguntando o que traz satisfação. É um compromisso que a gente tem, né? Nós temos o dever de fazer um papel muito bom e cumprir muito bem a nosso dever, a nossa obrigação. Isso que faz a gente levar as coisas para frente e continuar e estar sempre persistente, né? Porque trabalhar com educação, você tem um retorno muito bom. E quando você vê um bom resultado, você vê, olha, conseguimos. Professor Cláudio. Então, Marcos, é assim, tem muitos casos, né, muitas situações que as pessoas retornam com alguns posicionamentos relacionados assim a algo que aconteceu de bom, o resultado, né, depois de alguns anos deles terem participado de programas ou terem a oportunidade de trabalhar comigo. Mas são vários casos, né, é difícil lembrar, citar nome. Mas eu tenho 48 anos de idade e 26 anos de Senai. Então, eu já tive, né, a oportunidade de contratar muitos funcionários para o Senai e que hoje eles são professores do Senai, alguns são coordenadores do Senai e também, desde ex-alunos, né, e hoje são diretores do Senai, de algumas escolas do Senai. Então, tive também a oportunidade de um ex-aluno meu de Jundiaí, como eu mencionei que lá eu iniciei, ele foi aluno meu na área da eletroeletrônica, eu era instrutor, e hoje ele atua no Departamento Nacional do Senai, lá em Brasília, né, numa área tecnológica importante. Assim, muitos ex-alunos, né, que já atuam em pequenas empresas, como proprietários, como empreendedores, muitos começaram em incubadoras de empresa. Então tem N casos assim de sucesso e que é muito bacana quando você tem a oportunidade de encontrá-los. E a primeira pergunta que nós fazemos, eu faço, é como você está? Onde você está trabalhando? Qual é o seu cargo? Qual é a empresa? E normalmente é normal você ter um retorno sempre positivo, né? E você percebe não só nesse retorno de fala, mas quando você vê essa pessoa com a família, né, ele está bem, ele tem a sua condição financeira melhorada, ele tem a sua cidadania assegurada, né? Então você percebe, você consegue constatar isso, né? Não só na fala, mas no que você está vivenciando ali naquela oportunidade de encontrá-lo. Então isso realmente é gratificante e acontece bastante, né? E eu acho que isso aí também reforça ainda mais o sentido, né, de nós continuarmos nesse trabalho. Também sabemos que nessa área, muitos não têm assim, o reconhecimento, eles não falam imediatamente desse agradecimento, por falta de oportunidade ou até uma pessoa um pouco mais introspectiva. E também, por outro lado, algumas críticas e algumas sugestões também que aparecem desses nossos ex-alunos, as pessoas que nós contratamos, também nos ajudam bastante. Porque tem que também aceitar a crítica, né, professor? Tem que aceitar saber assimilar a crítica. Perfeito, Desde Marcos. que seja construtiva. Né? Construtiva, e ela sempre porque as pessoas que se aproximam fazem com muita responsabilidade isso. Eles sabem que se eles sinalizarem alguma coisa, se eles agradecerem ou se eles fizerem uma crítica construtiva, como você bem disse, está nos ajudando. E também é uma forma de reconhecimento, porque só dar conselhos, só fazer críticas construtivas são pessoas boas, pessoas bem intencionadas. Então, se você tem esse retorno, a pessoa ainda está lhe ajudando e ajudando todo o sistema, na verdade, né? Toda a escola e todos os processos da escola. Então, todo o contato que nós temos, mantemos depois,
né, ele é produtivo, né? Agora, é lógico, né, o prazer é bom quando a gente reconhece e vê nas pessoas esse crescimento. Tanto o crescimento pessoal como familiar, o crescimento profissional, né, que é o que a gente mais almeja. Quem atua na área da educação cumpre o papel, termina ou entende que está o processo assim bem avançado, quando você promove a formação profissional, no sentido pleno da palavra formação, e quando você vê essa pessoa ocupando o seu local de trabalho, galgando os seus interesses e tendo êxito e se desenvolvendo, né? Então, então nós cumprimos o papel não quando terminamos um curso ou entregamos o certificado, e sim quando nós percebemos, depois de alguns anos, essa colocação e essa melhoria aí na vida daquela pessoa, enfim, da sua família. Daí que realmente a gente fecha o ciclo, né? E dá oportunidade às pessoas se desenvolverem ainda mais. Agora, no caso da professora Odete, acho que ultimamente algumas críticas, sugestões nas obras elas estão surgindo, né, professor? Olha, nós temos sim algumas críticas, mas os pais até estão gostando muito do que eles estão vendo. Até os nossos alunos da academia falam que eles vão aguardar a obra para que fiquem mais felizes. Agora, nós temos também com a obra uma coisa muito interessante. Muitos dos nossos alunos interessadíssimos em engenharia, em construção, nunca tinham visto uma retroescavadeira ou um guindaste hidráulico. Isso é uma novidade, isso vai desenvolver na criança que está lá conosco. Esse nosso aluno passa dos 7 aos 17 anos, né, conosco, são 12, 13 anos de formação lá. E com a obra nós vamos com certeza conseguir ter alguns engenheiros trabalhando na área. Vamos fazer um jogo rápido com vocês agora. Um livro, professora. Tem inteligência emocional. Professor Cláudio, um livro. Então, eu tenho um livro que tem assim muitos contos e casos. São situações do Saulo, que ele comenta sobre situações, ele enquanto advogado, ele passa por dezenas de situações, ele nos colocou isso como experiência de vida, Saulo Ramos, e é um livro que eu indico. Uma comida. Japonesa. Professor Cláudio. Então, né, eu, filho de italiano, é massa, eu gosto muito de massa, e várias delas, né? Macarrão, um bom nhoque, um nhoque recheado, uma boa lasanha, uma boa pizza, enfim, eu gosto muito de massa. Uma alegria, professora. Uma alegria? Ver as pessoas felizes, ver os meus filhos felizes, minha filha se casou há pouco tempo, isso foi uma alegria muito grande. Professor Cláudio. Então, é ter uma família constituída, né? A Ivonete, minha esposa, as duas filhas, a Bárbara e a Fernanda, e vê-las todo dia com certeza é uma alegria todo dia, né? E elas têm uma idade fantástica, as coisas estão acontecendo da maneira que a gente gostaria e elas estão dando um retorno formidável para a gente, e ter assim toda essa constituição familiar e também estar bem na cidade que nós optamos vir e ser bem recebido. Então, tem muitas alegrias a todo dia, né? Comemorar junto com as pessoas que nos envolvem. Então, isso é bom. O que mais lhe irrita? As pessoas demorarem muito com as coisas, eu não tenho muita paciência. Nós somos muito práticos, muito rápidos, então se as pessoas começam a demorar muito para tomar alguma posição, alguma atitude, me irrita. Então, realmente, tem duas coisas que eu queria comentar. Me irrita muito o não cumprimento de horários, né? A vida da gente ela tem assim, uma série de ocorrências e fatos e cronogramas, e eu me incomodo, irrita mesmo. Eu acho que eu tenho até que tratar um pouco isso, porque a gente não deve deixar que isso influencie. Não sou italiano, é britânico. Mas o cumprimento de horários eu acho fantástico. Tanto o horário de início de alguma atividade, quer seja o que for, e de término também, porque é um respeito também terminar na hora certa. E também uma outra coisa que me irrita, e é um pouco do perfil até do brasileiro, e me permite dizer assim, Marcos, que é o excesso de informalidade, né? Eu acho que, às vezes,
o povo brasileiro que é tão criativo, tão disposto, tão interessado e tão acolhedor, mas ele às vezes ele peca um pouco por excesso de informalidade com outras pessoas de outras origens e que às vezes interpretam mal. Nós fazemos isso com a melhor das intenções, somos extremamente somos acolhedores, porém nós não limitamos muito. Nós já contamos uma piada já no primeiro segundo, nós já batemos nas costas com muita rapidez e isso às vezes acaba assim, interferindo um pouco no entendimento que os outros povos, as outras origens fazem a nosso respeito. Então, o excesso de informalidade ele não é bem-vindo. Tem que ter humor, tem que ter alegria, tem que ter descontração, mas a gente tem que se deixar isso para outros momentos e com um relacionamento mais avançado. Então, o brasileiro ele precisa melhorar um pouco no sentido de cumprir seus prazos, seus tempos, né? Cumprir os horários e também diminuir um pouco com essa informalidade no relacionamento. O que é família? Família para mim, uma das coisas mais importantes que a gente considera. Família é estar presente, é estar unida, é compartilhar, é você ajudar, é colaborar, é ter união. Família é a base para que a gente tenha uma boa estrutura em todas as outras áreas da nossa vida. Né? E eu, graças a Deus, tenho uma família com filhos e netos e pais. A minha mãe não, né? Infelizmente foi uma tristeza, mas família é importante demais. Marcos, eu nessa minha jornada de trabalho, por exemplo, 4 cidades, já há um bom tempo trabalhando no Senai, eles sempre me acompanharam. A esposa, as 2 filhas. A minha formação mesmo de ensino superior, os 2 cursos que eu tenho de ensino superior, eu fiz logo que casei. Então tive apoio da família, as filhas entenderam, a esposa entendeu, ela mesma fez o ensino superior depois do nosso casamento. Então nós construímos muita coisa juntos após o casamento, né? São os filhos, a criação desses filhos, mas a nossa própria formação, especialização, aprimoramento em várias áreas e também os desafios dos trabalhos que nós pegamos como desafio durante toda essa jornada, tanto eu como a Ivonete, a minha esposa. Então a família foi fundamental, porque eles, né, toda a minha família me acompanha a todo momento, sem restrição, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma contrapartida. Então eu acho que isso realmente é um ponto de apoio e de reconhecimento, de valorização ao pai que eles têm, ao esposo que a Ivonete tem. Então eu só tenho a agradecer e dizer que isso foi fundamental e é fundamental para que as coisas continuem. Já na outra, né, vamos dizer assim, na outra hierarquia, né, os meus pais fantásticos, os meus 2 irmãos fantásticos, né, minha irmã e meu irmão. Então isso é bom, isso dá estrutura. Você tem o seu porto seguro, você algumas vezes por ano você se encontra, né, dentro das possibilidades. Então isso reforça ainda mais o sentido da gente existir, da gente realizar, da gente fazer as coisas da melhor maneira. Então a família é que realmente nos apoia, nos acolhe nos momentos bons e principalmente nos ruins, que ninguém está livre de qualquer ocorrência. Então é bom saber desse apoio, dessa família que está nos nossos bastidores. Quem é Odete Freire? Odete Freire é uma pessoa que sempre correu atrás dos seus ideais. Às vezes, estou dizendo de família, mas uma das minhas grandes dificuldades foi quando eu estive 8 anos em Sertãozinho e a distância que eu fiquei da família, isso é um pouco complicado. Mas ela é uma pessoa ágil, rápida, gosta das coisas bem feitas, se dedica muito à questão profissional, está sempre presente com os netos, é uma pessoa que gosta do que faz, realizada profissionalmente, realizada na vida familiar e que ainda pretende fazer muitas coisas ainda. Quem sabe eu vou fazer a faculdade de Direito, que é uma das coisas que eu sempre gostei e gosto, engenharia também, então é assim, bem multidisciplinar. Mas a Odete é essa, né? Uma pessoa espontânea, clara, transparente e que está sempre pronta para colaborar com as pessoas e com quem precisar. Quem é Cláudio Tete? Difícil, né? É difícil, mas é bacana dizer, né? Falar da gente não é fácil, mas assim, eu sou uma pessoa que tenho muita constância de propósitos, né? Eu, assim, naquilo que eu almejo, naquilo que eu quero,
eu persigo e uma vez conseguindo, faço o melhor possível. Na verdade, até às vezes eu exagero um pouco, talvez, no tempo, na dedicação, por conta dessa responsabilidade de fazer e fazer bem feito e tentar acertar da primeira vez. É um compromisso que tem, isso eu me cobro. Mas eu sou uma pessoa, eu entendo que sou muito organizado, sou extremamente honesto com as coisas que eu falo e com os negócios que eu faço. Eu falo que as pessoas que negociam comigo, que estão comigo, elas ganham, porque na verdade eu não tenho intenção nenhuma de tirar favorecimentos e ter lucro com os relacionamentos, até com esses negócios que acontecem, não é? Então, eu tenho assim uma preocupação muito de ser honesto e parecer honesto, porque como nós trabalhamos com a comunidade, com um público grande, nós somos referências para muitas pessoas, então nós temos também uma obrigação e um compromisso muito sério de ser referência e de parecer essa referência também. Agora, por outro lado, eu tenho um momento de lazer, de alegria, gosto de um happy hour, gosto de assistir os esportes, gosto de contar uma piada, enfim, gosto de ter assim, um nível de informação em todos os sentidos, né? Na área de esporte, lazer, área tecnológica, e principalmente lendo bastante, mas também conversando muito com as pessoas. Uma coisa que eu estou exercitando mais é ouvir mais as pessoas, porque elas com certeza agregam muito valor para a gente e nos ajudam bastante com isso. E de coisas extremamente diversificadas. Ora você fala de A, ora de B, de C, e você se manter atualizado e saber de muitas coisas dessa diversidade toda. Então, eu tenho essa preocupação também e gosto de estar inteirado, né, e interagir com N áreas. Então, é bom isso. E me sinto bem assim. Eu gosto desse padrão de exigência que eu me coloco, porque eu acho que também as pessoas ganham com isso, né? Eu me coloco uma certa exigência, então tudo que eu faço e tudo que as pessoas absorverão com isso, eles terão ganho. Então eu acho que é a forma de eu agir, de trabalhar, de ser. Ok, vamos chegando ao final de mais um programa em pauta. Eu gostaria de agradecer as presenças da professora Odete, do professor Cláudio. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E obrigado pela presença no nosso programa. Nós que agradecemos, né, Cláudio, a oportunidade. Inclusive para nós que não somos, né, nascidos barbarenses mesmo, é muito importante a gente estar aqui mostrando um pouquinho da nossa vida, na nossa administração, né, Cláudio? Porque nós fazemos as coisas assim muito claras, transparentes, isso é muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Marcos? Então, eu fiquei muito feliz com o convite, Marcos Maracanã, de poder passar esses minutos aqui com você, com a Odete, e ter essa possibilidade de fazer esses comentários, né? E também de dizer em nome do Senai o que fazemos e sempre ter esse contato e reforçar mesmo o sentimento que a gente tem de ser acolhido por uma cidade, de estar aqui há pouco tempo e de ser entendido pela cidade e poder assim ajudar a cidade nos seus desafios, né? Então, eu tenho que reconhecer mesmo em público que o acolhimento nessa cidade foi fantástico, é fantástico, né? Desde a hora que chegamos e sim a hora até nesse momento. Isso facilita muito, né? Isso é um cartão de visita também na cidade. Isso torna as coisas mais fáceis para a gente. Mas também aumenta o nosso compromisso de dar um retorno e o comprometimento de tentar corresponder a tudo isso. Então, a oportunidade aqui da TV Cultura é fantástica, obrigado a você. E essa oportunidade para a gente também nos faz feliz aí desse convite. Chegamos ao final do Em Pauta desta terça-feira. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa. Um forte abraço, amigos!